facto, o Grande Médio Oriente, onde se inclui o Irão, é uma realidade muito complexa e que nós às vezes temos tendência para esquecer o passado e ver como muitas das coisas que hoje passam, que hoje acontecem, têm a ver com, às vezes, com temas muito antigos, outras vezes com temas relativamente recentes. Eu creio que muitas vezes que no Ocidente, na Europa, há uma certa dificuldade em perceber o Irão e, sobretudo, em perceber que o Irão é substancialmente diferente das outras potências da região. Porventura, com exceção do Egito em alguns aspectos, mas globalmente diferente. E porquê que eu digo isto? Porque aqui há 50, 60 anos, não sei exatamente a data, mas foi no tempo em que ainda existia Shah, Reza Pahlavi, houve uma grande festa no Irão a comemorar 2.500 anos. 2.500 anos de império. Portanto, e na altura, o Shah quer dizer rei dos reis, e portanto é uma coisa muito antiga, convidou os seus homónimos para lá irem e teve aquilo que diplomaticamente se pode considerar um problema. Que o protocolo indica que, juntamente com o imperador, só pode estar outro imperador. E depois a seguir é que vêm os reis, depois a seguir é que vêm os presidentes. O único imperador que havia na altura era o da Etiópia, Selassie. Portanto, o que quer dizer que o Selassie ficaria no protocolo à frente da Rainha de Inglaterra. Portanto, a Rainha de Inglaterra não foi, os Estados Unidos também não mandaram o presidente, portanto, mas mostra que, repara, a importância... Posso dizer-te uma coisa? O que foi de jornalistas... as comitivas de jornalistas, também é certo, na época não havia internet e, portanto, os jornalistas iam aos sítios, mas o esforço que houve, os jornalistas que foram convidados de todo o mundo, o nível de presentes que foram feitos aos jornalistas, eu estive muitíssimos anos depois na casa do jornalista em Espanha, em Madrid, e quando me ia sentar, ele disse-me lá com umas alfombras, umas almofadas e mais umas coisas que lá estavam, tinham sido oferta da Faradiva, que era a imperatriz. E é inigualável o que há de joias naquela celebração. Quer dizer, sim, há vários momentos na história da Pérsia onde, quer dizer, mesmo alguns digamos, das melhores joias da coroa britânica, que é uma coleção fantástica, vêm da Pérsia. Estiveram lá antes, não é? Portanto, enfim, isto, agora, quando isto começou, há 2.500 anos, o primeiro imperador de todos, Ciro o Grande, foi considerado um Messias pelos judeus, que é uma coisa que é o único Messias tratado como Messias. Às vezes as traduções da Bíblia criam aqui alguns problemas, mas o único tratado como Messias que não é judeu. Todos os outros são. Jesus é judeu, não é? Portanto, enfim, os judeus não o veem como Messias, mas pronto. E porquê? Porque ele conquista, enfim, a Babilónia e liberta os judeus e permite-lhes regressar a Jerusalém e reconstruir o seu templo. Portanto, e por isso é visto como um herói. É extraordinário que 2.500 anos depois a situação seja aquela que é. Portanto, e isto tem muito a ver com a própria evolução que teve este império, o Império Persa teve altos e baixos. Nós temos tendência a subvalorizá-lo muito por culpa de um senhor chamado Heródoto. Porque Heródoto, que é considerado na nossa cultura o pai dos historiadores, escreveu livros, histórias, não é? Portanto, que relata as guerras entre a Pérsia e a Grécia. Numa altura em que, digamos, as maiores e mais importantes cidades gregas ficavam na Ásia Menor, na chamada Lídia, que aliás de onde é Heródoto. Heródoto nasceu numa cidade chamada Halicarnasso, atualmente Bodrum, que é um dos centros turísticos da Turquia, e era um dos sítios onde havia uma das maravilhas da antiguidade, que era o mausoléu de Halicarnasso. Aliás, das 7 maravilhas, 3 ficavam nessa região. Portanto, o templo de Minerva, de Afrodite, o templo, o Colosso de Rhodes e o mausoléu de Halicarnasso. Só um é que ficava no atual território da Grécia, que era a Estátua de Olimpo. Portanto, dá uma ideia do que era a Grécia na altura. No entanto,
Ele retrata tudo isso como sendo, de facto, a vitória da civilização sobre a barbárie, quando para os persas era exatamente o inverso. Só que a nossa história é a nossa história, é a história de quem cresceu na metade ocidental aqui deste lado. Portanto, o Império Persa teve altos e baixos, como é óbvio, mas, por exemplo, durante muito tempo foi onde parou o Império Romano. Eles nunca conseguiram passar para lá, não é? Portanto, e teve vários momentos. O momento talvez mais importante nos tempos recentes foi o Império Safávida, acho que se diz Safávida, é assim que se diz, que vai entre o século XVI e o século XVIII, mais ou menos, ou XVII, e volta a ser glorioso. E na altura, este império, repara, o que isto ocupava, quer dizer, no inicial, no tempo de Ciro e do filho Dário, ia desde o Egito, a Trácia, portanto já na Europa, portanto toda a Turquia, depois Babilónia, depois por aí adiante, tudo que é atualmente o Irão, entrava pelo Afeganistão, entrava pela Ásia Central, entrava pelo Cáucaso, chegava à Índia. Ainda no século XVIII, os chás da Pérsia derrotaram os mugalos na Índia, aquele império que só depois cairia por via dos britânicos. Portanto, era de facto uma coisa muito, muito poderosa e muito importante. E os iranianos hoje têm esta memória. Portanto, nós às vezes olhamos para aquilo como sendo apenas o reino dos mulás e dos ayatollahs. Não, eles têm esta memória. E a própria existência de ayatollahs tem a ver com a identidade da Pérsia. Porquê é que há ayatollahs naquela zona e não há noutras? Porque os persas não falavam árabe. Repara, uma das coisas que tem a ver com o Corão é que o Corão é lido em árabe, é estudado em árabe. Portanto, que é a língua da origem do profeta. E por toda esta região, até inclusive a Marrocos, é assim que as coisas se passam. Mas ali não, ali havia o Farsi, uma língua mais antiga, e mantém-se. E, portanto, é necessário que a traduza. E daí a existência de uma autoridade. Quer dizer, o Irão não tem uma autoridade central como nós temos na Igreja Católica. Aliás, é a única religião que tem uma autoridade central, um Papa, não é? As outras estão por países. E quando, precisamente no Império Safávida, o xiismo é considerado religião oficial do Império, os ayatollahs ganham a prominência que têm. Portanto, tudo isto, como costuma dizer, está ligado na história. Sim. Portanto, enfim, dando um salto para... Tanto que porque é que eu recordei isto? Para recordar de alguma forma, a relação entre os persas e os judeus nem sempre foi má, inclusivamente, muito recentemente, nas últimas décadas, os judeus tiveram um papel importante ainda no tempo do Shah. Portanto, há 40 ou 50 anos, era uma comunidade importante em Teherão e noutras cidades. Ainda hoje há muitos judeus, não foram todos, ao contrário do que sucedeu em muitos países, quando foi a independência do Estado de Israel, os judeus não saíram todos, os judeus estavam espalhados, não é? Os judeus em Marrocos, os judeus no Egito, os judeus em muitos sítios. Portanto, não foram todos expulsos ou fugiram para o Estado de Israel. No Irão, muitos ficaram lá até aos dias de hoje. Curiosamente, a relação com o outro grande inimigo do Irão, que é os Estados Unidos, também nem sempre foi assim. Porque no século XVIII, século XIX, inclusivamente durante a primeira metade do século XX, quem é que eram, digamos, a besta negra dos persas ou dos iranianos? A norte, os russos. Repara, a Rússia vai ocupar e tomar conta daquilo que historicamente foi boa parte do Irão. O Cáucaso, Azerbaijão, Geórgia, integravam a Pérsia, e a Ásia Central, o Uzbequistão, Tajiquistão, tudo isso era parte... Quer dizer, Samarcanda era uma cidade persa, não é? Por exemplo. E até a própria cultura persa tem muito a ver com Samarcanda. Ora bem, e naturalmente os ingleses, não é? Os britânicos, o Império Britânico, que aliás, não aqui, mas na zona mais a norte, jogaram com a Rússia, com o Império Russo, chamado Grande Jogo, que é uma coisa do século XIX,
influência no Afeganistão, influência nas Ásia Central, por aí adiante. Bem, e os americanos, que não tinham, quer dizer, que não eram ainda vistos, era um país que estava lá até, veio à Primeira Guerra Mundial e voltou para lá outra vez, veio à Segunda Guerra Mundial e finalmente começou a tratar não apenas do seu quintal, a América e a América do Sul, mas de tudo. Os americanos colaboram 2 vezes com o Irão, sempre por uma razão, eles querem abrir o comércio, não é? Enviam para lá, há lá emissários que são conselheiros do governo, mas curiosamente nem sequer são emissários oficiais, são privados. Quer dizer, têm o patrocínio da Casa Branca, mas não são membros do governo americano. Mas são comerciantes, empresários? Não, vêm de fundações privadas, coisas desse género, e que vão ajudar. Portanto, estão lá no final do século XIX, princípio do século XX, e voltam a estar a seguir à Segunda Guerra Mundial, onde, quer dizer, enquanto britânico, os grandes problemas são com os britânicos e primeiro com os russos. Os russos fazem massacres horríveis, em Tabriz, nomeadamente, e depois com os britânicos. E quando é que as coisas dá para o torto, por assim dizer? A coisa dá para o torto quando há um conflito entre o Irão e o Reino Unido, curiosamente, numa altura, porque de alguma forma o Irão tinha na altura um primeiro-ministro chamado Mossadegh, que era uma figura patrícia, não era propriamente um revolucionário, não é? Portanto, mas era um constitucionalista, e achou que podia inspirar-se naquilo que estava acontecendo no Reino Unido e, portanto, fazer nacionalizações. E tentou nacionalizar a companhia petrolífera, que era uma concessão britânica. Acontece que, na altura, estavam os trabalhistas no poder no Reino Unido, precisamente a fazer nacionalizações, mas disseram, alto lá, que a gente precisa do dinheiro da companhia petrolífera para pagar aqui o nosso Estado Social, não é? Quer dizer, para pagar o nosso Estado Social. E houve ali um conflito, e no meio desse conflito, ao princípio, os americanos estão, de alguma forma, do lado de Mossadegh, mas depois os britânicos convencem, nomeadamente a CIA, a conspirarem para derrubar Mossadegh. E fazem uma espécie de golpe de Estado, não é bem um golpe de Estado muito coisa, mas fazem uma espécie de golpe de Estado que acabam por forçar a saída de Mossadegh, e a partir daí o mito nacionalista iraniano passou a ser anti-americano. Portanto, quer dizer, a América, que tinha sido exemplo e até ajudante, de repente transformou-se no traidor. E, portanto, isso é o que dá este painel. Agora, a partir da Revolução Iraniana de 1979, portanto, da chegada do Ayatollah Khomeini, que a velha ideologia imperial persa é substituída pela ideologia islâmica, no sentido de um messianismo de levar a Revolução Islâmica aos países em redor. Isso não começou por correr muito bem. Lembras-te, no princípio, houve inclusivamente a guerra com o Iraque, por influência regional, mas a verdade é que é preciso reconhecer que nos últimos anos começou a ter algum sucesso, no sentido de o Irão se ter transformado no inspirador, no financiador e no organizador de tudo quanto é milícias islâmicas na região. Portanto, no Iémen, no Iraque, na Síria, no Líbano, naturalmente. Portanto, e às vezes as coisas acontecem sem que nós possamos bem, em boa parte, porque é que isto aconteceu. Não são todos xiitas, não é? Como sabemos, o Islão divide-se entre, enfim, de maneira simples, sim, entre xiismo e sunismo. Há um podcast recente do O Resto é História, em que toda essa história é relembrada, vem muito a propósito, apesar de ter sido feito antes desta, é da semana passada, portanto, mesmo antes, ainda foi antes deste ataque. Portanto, ora bem, eles de repente começam também a financiar e a apoiar milícias sunitas, como é o caso, por exemplo, das que existem na faixa de Gaza. O Hamas não é xiita, o Hezbollah a norte é xiita. Portanto, isto acontece muito por efeito, ou como consequência, de os inspiradores deste tipo de atividades não era só o Irão, só que os outros dois desapareceram. Saddam Hussein desapareceu e Gaddafi desapareceu, e portanto o Irão ficou sozinho. E ganhou com isso um peso que eu acho que muitas vezes foi subestimado, não é? Portanto, repara, o Egito nunca teve exatamente neste jogo, sobretudo depois de Sadat, nunca teve muito neste jogo, apesar daquilo, enfim, podia ter reentrado quando foi aquele com a período... Irmandade Muçulmana.
com a Irmandade Muçulmana, mas depois voltou a haver o golpe de Estado do Sisi e as coisas voltaram a uma relação diferente. E a própria Arábia Saudita inspira, mas não é exatamente a mesma coisa. Portanto, não tem esse papel porque a Arábia Saudita tem uma proximidade, sempre teve uma proximidade histórica aos Estados Unidos. Portanto, e é neste quadro que nos últimos anos se tem vindo a multiplicar as ações por parte do Irão com muitas consequências. E então, eu não tinha ideia deste número, mas desde o 7 de outubro, que ações de alguma forma inspiradas por milícias, grupos terroristas, o que quiseres, financiadas e organizadas pelo Irão, já causaram mais de 100 baixas, algumas delas são apenas traumatismos, entre as forças americanas na região. Portanto, não são pozinhos, já são uma coisa significativa. Portanto, e isto vem de trás, porque isto não começou agora, não é? Se recuarmos atrás, temos uma tentativa de golpe no Bahrein em 1981, temos o bombardeamento da embaixada da Embaixada dos Estados Unidos no Kuwait, temos depois os ataques em Beirute e por aí adiante, não é? Portanto, tudo isso cria uma situação em que é uma situação de guerra por procuração, por assim dizer, o que eles chamam esta resistência, o próprio Irão, mas que tem sido... A guerra sombra, não é? Guerra de sombra, uma guerra, portanto, mas que tem vindo a progredir, sendo que aquilo que tanto os Estados Unidos como agora Israel recentemente tentaram fazer foi decapitar essas operações. Portanto, houve a morte em 2020, salvo erro, do general Soleimani, que estava a passar pelo Iraque e foi morto por um drone dos Estados Unidos, e houve agora o ataque de 1 de Abril também aos comandantes das forças militares, quer dizer, desse tipo de operações especiais, digamos, operações Mas que sombra. foi na embaixada do Irão na Síria. O tal estava no consulado na Síria. Só digo Beirute, não é Beirute, é Damasco. Em Damasco. Portanto, aquilo que neste jogo o Irão até agora tinha sempre procurado evitar o confronto direto. Portanto, atacava navios americanos, mas eram os Houthis, atacava, portanto, bombardeava os israelitas, mas era o Hezbollah. Portanto, confronto direto nunca tinha acontecido. Aquilo que aconteceu na noite de sábado para domingo, estava-se à espera que acontecesse, porque o Irão, de alguma forma, disse que ia fazê-lo. Enviou essa mensagem. Uma das questões que se coloca é se aquilo foi apenas simbólico, no sentido de dar um aviso. De alguma forma o Irão quer que seja visto como tal, porque ainda os mísseis estavam no ar e disse já acabou. Portanto, não é propriamente um ato isto é apenas o começo. Sim. Portanto, e visto, José Manuel, na narrativa de é preciso retaliar o ataque ao nosso consulado em Damasco. Há razões internas, nós temos um especial aqui no Observador, uma peça da Cátia Bruno, a explicar também as circunstâncias internas, as dificuldades económicas do regime e a subida de algumas figuras ultraconservadoras na hierarquia. Portanto, há dificuldades internas, mas a questão que se coloca é ao dar este passo, de alguma forma há uma mensagem dada, que repara, isto, só para agora também concretizar, esta operação que agora se diz, é apenas um aviso, trata-se de uma chuva de mísseis e drones maior do que qualquer uma que até agora a Rússia fez relativamente à Ucrânia e dirigida a um país que é uma migalha comparado com a Ucrânia em termos de dimensão. Portanto, estamos a falar de uma coisa... Um quintal. Um quintal, uma coisa que é mesmo muito pequenino. Portanto,
O que nos leva àquilo que é o grande dilema de Israel. Israel tem noção de que é muito pequenino, que não tem a profundidade estratégica da Rússia, não é? Aquela coisa tem não que se ficar, recua em tudo Israel. tem que ficar a 5.000 km antes de chegarem a Moscou. Não, ali ficam a 10 km, a fronteira é 10, 20 km de Tel Aviv ou Jerusalém, portanto é disso que estamos a falar. No caso de Jerusalém, enfim, a fronteira teoricamente até passa pelo meio da cidade. Eu digo isto por causa de, atualmente não é assim, mas pronto. Israel tem um princípio, é que nenhum país... Israel não tem oficialmente a bomba atómica, mas toda a gente sabe que tem, e tem há muitos anos, a arma nuclear, mas tem aquela coisa, nós temos a arma nuclear, mas não é para usá-la, nós não podemos permitir a que outros tenham, porque se a usarem nós acabamos. Literalmente é isto, acabamos, não fica cá nada. Portanto, não é atacar uma cidade e depois ficam as outras, não, acabou. Portanto, e desse ponto de vista, foi a última vez que estive em Israel, exatamente, lembro-me de ter falado, já foi há uns anos, há 15 anos, já passou algum tempo, mas lembro-me de falar com alguém que era um reservista e que me disse, isso é que nós não podemos autorizar, e eu não quero estar na pele do primeiro-ministro que autorizar, que der a ordem para ir lá destruir o que eles estiverem a fazer. Porque aquilo é uma operação que quem for provavelmente não regressa. Portanto, eu estou a dar uma espécie de ordem, uma sentença de morte aos aviadores, ou quem quer que fosse, que vá lá. Isto já foi há 15 anos, provavelmente hoje é diferente. E agora, eu fiquei, enfim, não consegui saber exatamente qual é o ponto da arma nuclear. Ontem, no seu comentário na TVI, Paulo Portas deu a entender que o Irão já a tinha, eu não consigo confirmar essa informação, portanto não sei se tem ou não tem. Mas este é seguramente um tema hiper delicado e provavelmente aquele, repara, a que o Irão dá mais importância. Aqui há pouco tempo o Irão realizou uma operação especial e assassinou, Israel assassinou o cientista-chefe da operação nuclear. Portanto, foi lá, ao interior do Irão, forças especiais, da Mossad, a famosa Mossad, e assassinou-o. Portanto, mais recentemente eles conseguiram roubar papéis do programa nuclear e mostrá-los ao mundo. Só que, enfim, a hora que as opiniões dividem-se sobre qual foi o efeito real da política de Trump relativamente à questão do programa nuclear iraniano, a verdade é que ele retomou de alguma forma, e neste momento aquilo que seguramente vai na cabeça dos comandos israelitas, e portanto eu não consigo ter uma boa opinião, e devo dizer que os melhores analistas que eu li ontem dividiam-se, cada cabeça a sua sentença. Uns diziam não faça nada, é um bocado a preocupação da Europa e do Trump e do Biden, que procuram sobretudo, não vamos complicar mais, melhor é dizer que vocês já venceram, já conseguiram evitar esta onda de mísseis, portanto já provaram a vossa superioridade. Outros dizem, tenham calma, a vingança serve-se fria, assim é que ela é boa. Portanto, também tinham essa tese, e portanto havia muito tipo de análise. Eu não tenho competência para fazer previsões. Agora, olhando para aquilo que historicamente costuma ser o modus facienti de Israel, posso dizer duas ou três coisas. A primeira, Israel aprendeu com as suas próprias dificuldades históricas, designadamente com as guerras que já teve, que quando a ameaça se torna muito iminente, o melhor é fazer ataques preventivos. Portanto, é atacar antes de ser atacado. Porque quando isso não aconteceu, Israel ficou sempre provavelmente esta psicologia, esta mentalidade acentuou-se muito depois do 7 de outubro. Eu admito que na mentalidade daquele povo cercado, que aquilo é um povo cercado, esta questão se acentuou depois dessa data. Portanto, este é o primeiro ponto. Portanto, admitir que eles podem ficar à espera é uma coisa que acho pouco provável, digamos assim. Por outro lado, também aquilo que nós conhecemos do tipo de operações desencadeadas por Israel é que elas seguramente não vão ser uma chuva de mísseis e drones, como fez agora o Irão, será seguramente um ataque dirigido, mais preciso. Agora, que tipo de ataque não se sabe. Até porque uma das coisas que é preciso também ter consciência relativamente ao que se passou na noite de sábado para domingo, que aquilo aparentemente correu tudo muito bem, portanto só caíram lá
umas coisinhas dentro de Israel, mas correu tudo muito bem porque os Estados Unidos ajudaram, o Reino Unido ajudou, a Jordânia ajudou, os países árabes abriram o seu espaço aéreo em Israel. Portanto, houve ali algo que até quase que é difícil de perceber a lógica dessa abertura, porque estamos a ver os árabes a colocarem-se contra o Irão. Eu acho que eles, de facto, eles não querem o Irão dominante. Eles não querem o Irão dominante, mas, portanto, temos que perceber São isso. Dos primeiros a não querer. A mentalidade seria fazer o contrário no momento em que está o que está a acontecer em Gaza, não é? Portanto, digamos, a primeira reação deveria ser o contrário, mas não foi isso que aconteceu. Agora, isso é para uma ação defensiva. E para uma ação ofensiva, como é que é? Esta ação ofensiva, seja ela qual for, pode ser executada sem, pelo menos, o apoio dos Estados Unidos. Repara, os Estados Unidos Israel, o apoio a satélites, o apoio dos GPS, o apoio dessas coisas todas que sabemos que foi importante na operação daquela noite para acontecer o que aconteceu. Será que Israel possui o tipo de bombas que permitem atacar os depósitos, não digo de armas nucleares, mas de material nuclear? Portanto, que são bombas muito particulares, que não de rebentar búncares, não é? Será que as possui? Há quem diga que não e que precisa que sejam fornecidas pelos Estados Unidos. E depois qualquer operação, eu não sei se as pessoas viram, eu estava ontem a ler algumas coisas e dizia, será que esta operação é tipo, olha, o último filme, o último Top Gun? Não sei se vocês viram. Não. O que é que acontece? No último Top Gun, o Tom Cruise é recuperado para uma missão impossível, que é precisamente destruir uma coisa desse género, num sítio em que os aviões entrarem e saírem é quase impossível acontecer, mas pronto, aquilo acaba o Tom Cruise consegue. Ele acaba por conseguir. O problema é que só funciona nos filmes. Pois, provavelmente só funciona Mas ou seja, uma operação muito, muito cirúrgica. É uma operação muito cirúrgica e, naquele caso, muito complicada, não é? Naquele caso do Top Gun, e, portanto, admito que seja uma coisa muito parecida, ou ainda mais difícil, ou ainda mais impossível no Irão, porque o Irão sabe tão bem como nós sabemos que tudo o que fizer no programa nuclear vai ser alvo de Israel, e Israel fará tudo para destruir. Portanto, isto aqui, o jogo é este, não é? Não há aqui sombras, é isto mesmo. Portanto, será que é isso que vai acontecer, uma coisa deste género, ou será novamente ações cirúrgicas como tentar decapitar estas forças combatentes? Repara, nesta guerra em Gaza já houve 2 operações deste género. Nós estamos a falar da de 1 de Abril em Damasco, mas já houve outra em Beirute que decapitou o Hezbollah. Portanto, e também temos várias operações destas na própria faixa de Gaza dirigida aos dirigentes do Hamas. Portanto, estamos num quadro que eu diria que é quase impossível. Quer dizer, Israel ficar sentado à espera que aconteça algo de pior, só esta ideia, acho que é praticamente impossível. A grande questão vai ser saber se o tipo de ação a desencadear é proporcional, no sentido, não proporcional nunca será em termos de mísseis ou drones, mas simbólica. Portanto, e isso, olha, vamos ter que suster a respiração e ver o que é que nos guardam os próximos tempos, porque podem não ser nada fáceis. E esta manhã já está marcado mais um gabinete de guerra. Sim, porque além disso, enfim, aquilo que foi sendo cá para fora é que, inclusivamente nas reuniões do gabinete de guerra que ocorreram durante a noite, houve ministros que defendiam que se devia fazer logo, não é? Sim, que Israel já devia pôr aviões no ar, não apenas como pôs para prevenir, para abater toda aquela enxame de mísseis e drones, mas também para fazer qualquer coisa imediatamente no território do Irão. Portanto, há aqui uma tensão que vai ser bastante grande. E Israel, nas suas guerras, sempre dependeu muito dos Estados Unidos, em 67 e sobretudo em 73, mas a leverage, a capacidade de influência dos Estados Unidos também tem limites. Se bem que o que passou naquela noite também mostra que Israel tem muita competência nos seus sistemas de defesa, mas sem a ajuda dos aliados as coisas complicam-se.